Vivemos em um mundo de aparentes contradições. Olhamos para fora e vemos o progresso tecnológico ao lado da degradação ambiental. Vemos a conectividade digital em meio a uma epidemia de solidão. Buscamos incessantemente o equilíbrio, a paz, a harmonia, mas muitas vezes nos sentimos como peças em um tabuleiro complexo, movidos por forças que não compreendemos totalmente. Culpamos a economia, a política, a sociedade. Apontamos o dedo para o outro, para o sistema, para o mundo lá fora, acreditando que a fonte de todo o nosso desassossego reside em algo externo a nós. Mas e se essa percepção for apenas uma parte da verdade? E se o verdadeiro desequilíbrio do mundo, aquele que se manifesta em nossas vidas como estresse, ansiedade e uma sensação persistente de que algo está faltando, não fosse externo, mas a separação interna entre masculino e feminino? Antes de prosseguir, é crucial desfazer um equívoco comum. Quando falamos de masculino e feminino neste contexto, não estamos nos referindo a gênero, a homem ou mulher. Estamos explorando algo muito mais profundo, mais antigo e universal. Masculino e feminino não são gêneros. São princípios de consciência. São duas energias arquetípicas, duas qualidades fundamentais da existência que habitam dentro de cada ser humano, independentemente de sua identidade de gênero ou orientação sexual. Pense neles como o Yin e o Yang da filosofia oriental, o Sol e a Lua, o dia e a noite. São polaridades complementares que juntas formam um todo completo e dinâmico. Negar, reprimir ou supervalorizar uma em detrimento da outra é criar uma fratura em nossa própria alma, uma dissonância que ecoa em tudo o que fazemos. Para entender sua dança, precisamos conhecer seus papéis. O princípio masculino é a energia da ação, da lógica, do foco. É a força que constrói, que define limites, que cria ordem a partir do caos. O masculino estrutura, direciona, sustenta. É a viga mestra que dá forma a um edifício, o leito do rio que guia a água em seu curso, a disciplina que transforma um sonho em um plano executável. É a mente analítica que resolve problemas, a coragem que enfrenta desafios, a vontade que persevera diante da adversidade. É a energia que nos impulsiona para fora, para o mundo, para conquistar, para realizar, para manifestar. Sem essa energia, nossas ideias permaneceriam como meros devaneios, e nossa vida careceria de propósito e direção. Em contrapartida, temos o princípio feminino. Esta é a energia da receptividade, da intuição, da criatividade e da conexão. É a força que nutre, que acolhe, que sente o mundo em sua totalidade. O feminino sente, intui, gera sentido. É a terra fértil que permite que a semente germine. O oceano vasto e misterioso de onde a vida emerge. O silêncio que precede a inspiração. É a inteligência emocional que compreende as nuances de um relacionamento, a empatia que nos conecta ao sofrimento do outro, a sabedoria do corpo que nos sinaliza o que precisamos. É a energia que nos volta para dentro, para o nosso mundo interior, para ouvir, para sentir, para ser. Sem essa energia, nossas ações seriam mecânicas e vazias, e nossa vida, embora estruturada, careceria de profundidade, alegria e significado. Essas duas forças não foram feitas para competir, mas para colaborar. Elas são os dois lados da mesma moeda, as duas asas de um mesmo pássaro. Separados, criam rigidez ou caos. Integrados, criam coerência. Imagine uma empresa governada apenas pela energia masculina desequilibrada. Metas implacáveis, eficiência a todo custo, nenhuma consideração pelo bem-estar dos funcionários. O resultado é o esgotamento, a falta de inovação, a rigidez que impede a adaptação.
Agora, imagine a mesma empresa governada apenas pela energia feminina desequilibrada. Inúmeras ideias, muita empatia e discussão, mas nenhuma decisão, nenhum plano de ação, nenhuma estrutura para executar. O resultado é a estagnação, a confusão, o caos que impede o progresso. A coerência surge quando a estrutura do masculino dá forma à criatividade do feminino e a sensibilidade do feminino informa a ação do masculino. Essa dinâmica se reflete em nossa psique. O masculino sem o feminino vira controle. Torna-se autoritarismo, rigidez mental, a necessidade de estar sempre certo, a incapacidade de ser vulnerável ou de admitir erros. É a lógica fria, desprovida de compaixão, a ação que se torna agressão. Por outro lado, o feminino sem o masculino vira dispersão. Torna-se instabilidade emocional, a incapacidade de estabelecer limites, a tendência a se perder nos sentimentos dos outros ou em um mar de possibilidades sem nunca escolher um caminho. É a sensibilidade que se torna fragilidade, a intuição que nunca se traduz em ação concreta. Em nossa cultura, por séculos, supervalorizamos o masculino, a lógica, a produtividade, a ação, e reprimimos o feminino, a intuição, o descanso, o sentir. E qual o resultado dessa cisão cultural e individual? Por isso, tanta gente vive cansada, confusa, travada. Cansada de lutar contra si mesma, de forçar a ação quando o corpo pede pausa, de ignorar a intuição em nome da lógica pura. Confusa por não saber o que realmente quer, sentindo uma coisa e fazendo outra, dividida entre as expectativas externas e os anseios internos, e travada, paralisada pela análise excessiva ou sobrecarregada por emoções não processadas. Sentimos que precisamos nos esforçar mais, ser mais fortes, mais produtivos. Mas a verdade é que muitas vezes não falta força. Falta integração interna. Falta a permissão para que a nossa força seja guiada pela nossa sensibilidade. A alma pede equilíbrio. Ela anseia pela dança harmoniosa entre fazer e ser, entre pensar e sentir, entre dar e receber. A alma sabe que a verdadeira força reside na união das polaridades. No entanto, a mente, treinada por uma sociedade que glorifica a divisão, insiste em polarizar. Ela nos diz: você é ou racional ou emocional, ou forte ou sensível, ou prático ou sonhador. Ela cria falsas dicotomias e nos força a escolher um lado, a nos identificar com uma energia e a rejeitar a outra. Esse conflito é a raiz de muito sofrimento. É a mente em guerra com o coração, a ação em guerra com a intuição. A cura não está em escolher um lado, mas em construir uma ponte entre eles. Então, como é essa integração na prática? Integrar é permitir que a ação nasça da sensibilidade, que o planejamento e a execução sejam informados por um profundo senso de propósito e alinhamento interior. É pausar antes de agir, respirar e perguntar: isso parece certo? Isso está em harmonia com meus valores mais profundos? É deixar que a sabedoria do corpo e do coração guie a estratégia da mente. É quando a sua lista de tarefas não é apenas uma obrigação, mas um mapa para a manifestação de algo que realmente importa para você. A ação deixa de ser um esforço bruto e se torna um fluxo de energia direcionada. E, ao mesmo tempo, é permitir que a intuição ganhe forma no mundo. É honrar aquele insight sutil, aquela voz interior e dar-lhe uma estrutura para existir. É pegar o sonho etéreo e construir os degraus para alcançá-lo. É transformar o sentimento de compaixão em um ato concreto de ajuda. É quando a sua sensibilidade não fica apenas no campo das ideias e emoções, mas se torna uma força transformadora na sua vida e na vida dos outros.
A intuição deixa de ser um sussurro passageiro e se torna a fundação sobre a qual você constrói sua realidade. Viver de forma integrada é agir sem brutalidade. Sentir sem se perder. É a capacidade de ser firme sem ser rígido, de ser assertivo sem ser agressivo. É defender seus limites com calma e clareza em vez de explodir com raiva. É tomar decisões difíceis com coragem, mas também com compaixão por aqueles que serão afetados. E, ao mesmo tempo, é a capacidade de sentir profundamente a alegria, a tristeza, a dor, sem ser afogado por essas emoções. É permitir que os sentimentos fluam através de você como um rio, reconhecendo-os, aprendendo com eles, mas sem deixar que eles o definam ou paralisem. É a força que acolhe a vulnerabilidade. Quando isso acontece, quando a ponte entre o masculino e o feminino dentro de nós é construída e fortalecida, a vida começa a mudar de dentro para fora. As decisões ficam claras. Aquele nevoeiro de incerteza se dissipa. Em vez de agonizar sobre prós e contras intermináveis, você desenvolve uma clareza que vem de um lugar mais profundo. A escolha certa simplesmente parece certa em um nível visceral. A mente e o coração concordam. E, como consequência direta, o conflito interno diminui. A guerra entre o eu deveria e o eu sinto se acalma. A energia que antes era gasta em autocrítica, dúvida e indecisão é liberada. E essa energia se torna disponível para criar, para amar, para viver com mais plenitude. É importante entender que essa união não é uma batalha pelo domínio. A integração do masculino e do feminino não cria submissão nem guerra. Não se trata de o masculino conquistar o feminino ou o feminino suavizar o masculino até que ele perca sua força. Isso seria apenas perpetuar a separação sob um novo disfarce. A verdadeira integração é uma parceria, uma dança de respeito mútuo onde cada energia honra e potencializa a outra. É um casamento sagrado dentro da nossa própria psique. O resultado não é uma versão enfraquecida de nenhuma das partes, mas uma terceira força, mais poderosa e completa. Essa força é a presença. A integração cria a presença inteira. É o estado de estar totalmente aqui, agora. Com a mente clara e focada, o coração aberto e receptivo e o corpo relaxado e aterrado. É a qualidade de uma pessoa que, quando fala, você sente o peso e a verdade em suas palavras. Quando ouve, você se sente verdadeiramente visto e compreendido. Quando age, há uma economia de movimento, uma eficácia que não vem da pressa, mas do alinhamento. Essa presença é magnética, calmante e profundamente autêntica. É o estado de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem defesas, sem a necessidade de provar nada. Olhando novamente para o mundo, para os nossos desafios coletivos, talvez a solução não seja tão polarizada quanto pensamos. Talvez o mundo não precise de mais força nem de mais sensibilidade isoladas. Já temos força que destrói e sensibilidade que se paralisa. Talvez o que o mundo precise desesperadamente seja de humanos inteiros por dentro. Pessoas que possam liderar com o coração, que possam construir com empatia, que possam inovar com sabedoria. Pessoas que saibam quando agir e quando recuar, quando falar e quando ouvir, quando ser a rocha e quando ser o rio. A transformação do mundo começa com a integração do indivíduo. Portanto, o convite não é para uma batalha, mas para uma investigação interior. A pergunta não é qual energia eu sou. Essa pergunta nos aprisiona novamente na polaridade. A verdadeira jornada começa com uma pergunta mais honesta, mais vulnerável. Qual parte em mim ainda foi silenciada em nome de um falso equilíbrio? Qual voz eu parei de ouvir? Qual força eu tenho medo de usar? Em que áreas da minha vida a rigidez tomou conta?
E em que áreas a dispersão me impede de avançar? A resposta não está em se tornar outra pessoa, mas em se tornar mais de quem você já é. Em acolher todas as suas partes, em permitir que elas dancem juntas. Pois é nessa dança, nessa integração sagrada, que encontramos não apenas a paz interior, mas a nossa mais autêntica e poderosa forma de estar no mundo. Olhe para este ponto azul pálido. Por milênios o observamos, o mapeamos, o estudamos, o chamamos de lar. Mas e se a Terra não fosse apenas um planeta? E se, em vez de uma rocha inerte girando pelo vácuo, ela fosse algo mais? E se ela fosse um ser consciente em plena e constante evolução? Esta não é uma pergunta mística, mas uma provocação que nos convida a reexaminar tudo o que pensávamos saber sobre o mundo sob nossos pés. É uma ideia que tem raízes profundas em nossa história e que hoje encontra ecos surpreendentes na vanguarda da ciência. Por muito tempo, especialmente nos últimos séculos, tratamos a Terra como um recurso, um vasto armazém de materiais, um depósito de riquezas esperando para ser extraído. Nossa perspectiva se tornou extrativista, mecânica. Vimos a Terra como algo a ser explorado, dominado, usado, um objeto passivo para a nossa vontade, um palco inanimado para o drama humano. As florestas eram madeira, os rios, energia, o solo, um substrato para a agricultura. Uma visão que nos permitiu construir civilizações, mas que nos custou uma conexão fundamental. Mas essa não é a única maneira de ver o mundo. Longe disso. Muitas culturas antigas e povos tradicionais ao redor do globo não viam uma separação entre si e a natureza. Eles a viam como um grande organismo vivo, um sistema integrado que sente, que responde e, crucialmente, que se autorregula. Para eles, a Terra não era um o quê, mas um quem. Uma entidade com agência, com ciclos, com uma sabedoria própria. Uma mãe. Hoje, a ciência moderna, com suas ferramentas de análise e modelagem, está começando a descrever esse mesmo fenômeno com uma nova linguagem. Ela chama isso de sistemas complexos adaptativos. Antes, em uma linguagem que unia ciência e mito, chamavam de Gaia. A hipótese de Gaia, proposta nos anos 70 pelos cientistas James Lovelock e Lynn Margulis, sugeriu que a vida na Terra não apenas se adapta ao seu ambiente, mas o regula ativamente para manter as condições favoráveis à sua própria existência. Pense nos grandes sistemas do nosso planeta, o clima, os oceanos, as vastas florestas e a própria atmosfera que respiramos. Eles não são elementos separados, operando em isolamento. Pelo contrário, eles funcionam em um delicado e constante equilíbrio dinâmico. Estão entrelaçados em uma complexa dança de causa e efeito, de feedbacks positivos e negativos que se estende por todo o globo. É um sistema homeostático em escala planetária. Quando um elemento entra em excesso, como o dióxido de carbono na atmosfera, outro reage para compensar. Os oceanos absorvem mais CO2, as plantas crescem mais rápido, o sistema inteiro se ajusta, buscando um novo ponto de equilíbrio. Isso não é acaso. Não é uma coincidência afortunada que a Terra tenha mantido uma temperatura relativamente estável por bilhões de anos, apesar do aumento do brilho do Sol. É o resultado de uma regulação inteligente e emergente. Uma propriedade que surge da interação de incontáveis formas de vida, desde a menor bactéria até a maior baleia, cada uma desempenhando seu papel nesta sinfonia planetária. Isso nos leva a uma conclusão profunda. A Terra não é passiva. Ela não é um pano de fundo estático. Ela responde. Ela se adapta. Ela se cura. E ela reage às perturbações. A vida sempre encontra um caminho, e é aqui que nossa história moderna se choca com essa antiga sabedoria.
As crises ambientais que enfrentamos, a mudança climática, a perda de biodiversidade, a poluição dos oceanos, não são uma punição divina. São sintomas de desequilíbrio. São febres. São os sinais que um organismo vivo emite quando uma de suas partes está agindo de forma prejudicial ao todo. São a resposta de Gaia a uma perturbação sem precedentes. Nós. Quando a espécie humana, em sua busca por crescimento e segurança, perde a capacidade de escuta, quando nos desconectamos dos ritmos e dos sinais do sistema maior, o sistema inteiro entra em tensão. A teia da vida, da qual somos apenas um fio, começa a vibrar de forma dissonante. E as consequências que sentimos, secas, tempestades mais intensas, oceanos acidificados, não surgem porque a Terra é hostil ou vingativa, mas porque a relação foi rompida, a comunicação foi perdida, o equilíbrio foi quebrado. Somos como células que se esqueceram de que fazem parte de um corpo. E isso muda tudo. Porque se a Terra é um sistema vivo, então a ideia de que precisamos salvar o planeta está equivocada. A Terra não precisa ser salva por nós. Ela é imensamente mais poderosa e resiliente do que nossa espécie. Ela sobreviverá com ou sem a gente. Ela precisa ser reconhecida, honrada, escutada. O desafio não é salvar um objeto, mas sim curar uma relação. O desafio é nos salvarmos, redescobrindo nosso lugar dentro deste organismo magnífico. Talvez o tão falado despertar coletivo, a mudança de consciência que tantos anseiam, não comece no céu, em alguma revelação externa, nem apenas na mente, em teorias e abstrações, mas no chão que pisamos, na terra sob nossas unhas, no ar que enche nossos pulmões. Começa com o simples e ao mesmo tempo profundo ato de lembrar. Se a Terra é de fato um ser consciente, ou ao menos um sistema vivo e integrado, então não somos meros visitantes. Não somos inquilinos em uma propriedade alugada. Somos células dentro de um organismo maior. Somos o sistema nervoso da Terra, a parte do planeta que se tornou consciente de si mesma. Somos os olhos de Gaia, sua voz, suas mãos. E isso muda a pergunta fundamental que devemos nos fazer. A pergunta não é mais o que a Terra pode nos dar. É, como estou me relacionando com este ser vivo imenso, belo e complexo, do qual eu sou, inegavelmente, uma parte? Existe um lugar que todo Criador conhece bem, um espaço silencioso e paralisante. É a tela em branco, a página vazia, o projeto que começou com tanto entusiasmo e agora acumula poeira em um canto da mente. Você sente o potencial pulsando, a ideia brilhando em algum lugar profundo. Mas há uma barreira invisível entre você e a sua expressão. Você tenta forçar, mas a inspiração parece um eco distante. Você se disciplina, mas a ação é mecânica, sem vida. A frustração cresce, e com ela uma pergunta perigosa começa a se formar. Será que eu não sou bom o suficiente? Nós fomos ensinados a diagnosticar esse bloqueio de formas muito específicas. Falta de disciplina, falta de técnica, falta de uma boa ideia. Mas hoje quero te convidar a olhar para uma outra direção, uma causa mais profunda e fundamental. E se o que trava sua criação não for falta de talento? A narrativa do talento é uma das mais sedutoras e, ao mesmo tempo, uma das mais limitantes da nossa cultura. Acreditamos que a capacidade de criar é um dom místico, distribuído de forma desigual no nascimento. Ou você tem ou não tem. Essa crença nos coloca em uma posição passiva. Se as coisas fluem, é porque o talento se manifestou. Se não fluem, é porque ele não existe. Mas essa é uma visão incompleta. O talento, se é que podemos defini-lo, é apenas a afinidade inicial, a semente.
Ele é a predisposição para aprender um instrumento com mais facilidade ou a sensibilidade para combinar cores. Mas a semente por si só não garante a floresta. Ela precisa de solo fértil, de água, de luz. Ela precisa de um ecossistema coerente para prosperar. Muitos dos criadores mais prolíficos da história não eram necessariamente os mais talentosos em um sentido clássico, mas eram mestres em cultivar seu ecossistema interno. Eles entendiam que a criação não é um raio que cai do céu, mas um jardim que se cultiva dia após dia. O verdadeiro obstáculo raramente é a ausência de potencial. O verdadeiro obstáculo é a presença de atrito interno. Mas falta de alinhamento interno? Alinhamento interno. O que significa isso? Exatamente. Pense nisso como uma ressonância, uma coerência entre as diferentes partes do seu ser. É quando sua mente, suas emoções e seu corpo não estão em conflito, mas operando em harmonia, apontando para a mesma direção. É um estado de integridade. Imagine um carro. O talento pode ser o motor potente. A estratégia pode ser o mapa do GPS. Mas se o motorista, sua mente, quer ir para o norte, o passageiro, sua emoção, está gritando para ir para o sul. E o próprio carro, seu corpo e suas ações, está com o volante travado para o leste. O carro não vai a lugar nenhum. Ele apenas queima combustível, gera fumaça e permanece parado, vibrando com a tensão do conflito. Esse estado de desalinhamento é a verdadeira fonte do bloqueio criativo. É um vazamento massivo de energia vital. A energia que você deveria estar usando para criar, para construir, para manifestar, está sendo consumida em uma guerra civil interna. E o mais sutil é que muitas vezes essa guerra é inconsciente. Nós apenas sentimos o resultado, a exaustão, a paralisia, a sensação de estar lutando contra si mesmo. Criar não é apenas fazer. Em nossa sociedade focada em produtividade, fomos condicionados a acreditar que criar é sinônimo de produzir. É sobre a quantidade de palavras escritas, de quadros pintados, de códigos compilados. Medimos nosso valor criativo pelo resultado final, pelo produto tangível. Mas essa é uma visão externa. A verdadeira criação é um processo interno que precede a ação. É um ato de organização de energia. Antes de a mão pegar o pincel, antes de os dedos tocarem o teclado, existe um momento de alinhamento. Um momento em que a intenção se torna clara, a emoção se engaja e a energia se concentra. Sem esse passo invisível, o fazer se torna um esforço vazio. É como tentar velejar sem vento. Você pode remar com toda a sua força, mas o movimento será pesado, exaustivo e insustentável. A verdadeira criação flui de um estado de ser. O fazer é apenas a consequência natural, a manifestação externa de um alinhamento que já aconteceu internamente. Portanto, o trabalho do Criador não é apenas fazer mais, mas sim ser mais alinhado. É alinhar pensamento, emoção e ação na mesma direção. Essa é a tríade sagrada da manifestação. Vamos detalhar cada um desses pilares. Primeiro, o pensamento. Esta é a sua clareza mental, sua intenção. É o quê e o porquê. O que eu quero criar? Por que isso é importante para mim? O pensamento é o arquiteto, o que desenha a planta do projeto. Sem um pensamento claro, a energia não tem um destino. Ela se dispersa. Segundo, a emoção. Esta é a sua energia, o seu combustível. É o sentimento que impulsiona a criação. É a paixão, o entusiasmo, a alegria, até mesmo a raiva ou a tristeza que mobilizam você. A emoção é a equipe de construção que traz a planta à vida. Se sua mente quer construir um arranha-céu, mas sua emoção sente medo de altura, a construção não começa. A emoção precisa estar a bordo, ressoando com a visão do pensamento. Terceiro, a ação.
Este é o veículo, a execução. É o ato físico de escrever, pintar, construir, falar. A ação é o que ancora a visão e a emoção no plano material. É o martelo que prega o prego. A ação sem pensamento e emoção é trabalho braçal. O pensamento e a emoção sem ação são apenas fantasia. O alinhamento ocorre quando o arquiteto, a equipe de construção e as ferramentas trabalham juntos, em perfeita sincronia, a partir da mesma planta. Quando a mente quer uma coisa e a emoção sente outra, a energia se fragmenta. E fragmentação não manifesta. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Você pode ter o plano mais detalhado, as metas mais claras, a rotina mais disciplinada. Você pode ter estratégia, plano e esforço. Mas se internamente houver dúvida, medo ou incoerência, o campo responde à vibração dominante, não ao discurso. Criar exige coerência. E coerência começa no invisível. Alinhamento não é perfeição. É honestidade interna. É querer o que você diz que quer. É sustentar o que você afirma buscar. É agir de acordo com o que sente como verdade. Quando pensamento, emoção e ação convergem, a realidade flui. Talvez você não precise tentar mais. Talvez precise alinhar mais. O universo não responde à força. Responde à coerência. Então, a pergunta que fica não é uma de acusação. Não é um chicote para te fazer produzir mais. É um convite, um espelho. A pergunta não é por que ainda não criei? É, estou internamente alinhado com o que desejo sustentar no mundo? E se o cansaço que você sente, aquele peso que parece se instalar nos ombros sem um motivo físico aparente, não for fraqueza, mas um efeito colateral da lucidez? Esta é uma ideia que pode, à primeira vista, parecer contraintuitiva. Afinal, associamos a clareza e o despertar a algo positivo, a uma libertação. E é, mas raramente nos contam sobre o custo energético de manter os olhos abertos num mundo que, muitas vezes, parece preferir o sono. Despertar parece bonito na teoria. É a promessa de ver o mundo como ele realmente é, de se conectar com uma verdade mais profunda, de viver com mais propósito. Mas, na prática, a lucidez exige uma quantidade imensa de energia. É um processo ativo, não passivo. É a escolha contínua de observar, questionar e processar, em vez de simplesmente aceitar. Pense no universo. Em escalas cósmicas, vemos galáxias em rotação, estrelas nascendo e morrendo, tudo governado por leis físicas complexas e interconectadas. É um sistema de uma lucidez impressionante. Agora, traga essa imagem para a sua vida. A nossa existência cotidiana é igualmente um sistema complexo de padrões, conexões e forças invisíveis. A lucidez, nesse contexto, é a capacidade de começar a enxergar essa teia. Ver os padrões nos seus próprios comportamentos, nas dinâmicas da sua família, no ambiente de trabalho. Perceber as incoerências entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem, entre os valores que uma sociedade prega e as ações que ela pratica. Enxergar além das aparências, das máscaras sociais, das narrativas simplificadas que nos são oferecidas todos os dias. Nada disso é confortável. É uma responsabilidade constante, porque quando você começa a perceber mais, não consegue mais fingir que não viu. A ignorância pode ser uma bênção temporária, um cobertor que nos protege da complexidade avassaladora do mundo. A lucidez rasga esse cobertor. E de repente você sente o frio. Esse frio, esse desconforto, é o cansaço da consciência. É crucial diferenciar esse cansaço. Não estamos falando do esgotamento físico após um dia de trabalho braçal, ou da fadiga que o sono repara. O cansaço da consciência é mais sutil, mais profundo. Ele se manifesta de várias formas. Pode ser um cansaço emocional,
uma sensação de estar sobrecarregado com os sentimentos dos outros ou com a dissonância emocional do ambiente. Pode ser um cansaço cognitivo. A mente parece um navegador com abas demais abertas, lenta, incapaz de focar. E pode ser um cansaço existencial, um questionamento sobre o sentido das coisas, uma sensação de deslocamento. Vamos a exemplos práticos. No trabalho, você começa a notar que a cultura da empresa, que se diz inovadora e colaborativa, na verdade, penaliza quem discorda e recompensa a conformidade. Você vê o padrão. Perceber isso é cansativo, porque agora você tem uma escolha: falar e arriscar ou calar e sentir o peso da incoerência. Nas redes sociais, você começa a identificar os algoritmos moldando a sua percepção da realidade, as bolhas de informação, a forma como a indignação é monetizada. Você enxerga a arquitetura por trás da interface. Isso drena sua energia, porque a navegação deixa de ser um passatempo e se torna um exercício de análise crítica. Em conversas familiares, você percebe as dinâmicas não ditas, os papéis que cada um desempenha há décadas, as feridas antigas que ainda ditam as reações do presente. Ver essa estrutura invisível é exaustivo. Exige que você navegue nessas interações com um nível de consciência que os outros podem não ter. Em todos esses cenários, a lucidez o convida a sair do piloto automático. E viver manualmente, conscientemente, consome muito mais combustível. Um dos principais mecanismos que a lucidez desafia é o viés de confirmação. Nosso cérebro é programado para economizar energia. Ele faz isso buscando informações que confirmem o que já acreditamos e ignorando o que contradiz nossas crenças. É um atalho mental eficiente. A lucidez é o caminho mais longo. É a disposição para notar ativamente as evidências que desafiam nossas visões de mundo. É perguntar: e se eu estiver errado? Qual é a outra perspectiva aqui que não estou vendo? Esse processo de autoquestionamento e reavaliação é mentalmente desgastante. É como forçar um músculo a se mover de uma forma nova e não natural. Ele cansa. Essa nova percepção transforma radicalmente nossas relações. A lucidez nos torna intolerantes à superficialidade. Conversas que antes pareciam normais sobre o tempo ou trivialidades agora podem parecer vazias, uma perda de energia. Você anseia por diálogos significativos, por trocas que toquem em algo real. Isso pode levar a uma sensação de isolamento. Você pode se sentir como alguém que aprendeu uma nova língua que ninguém mais ao seu redor parece falar. Você tenta se conectar em um nível mais profundo, mas as respostas que recebe são da superfície. A chave aqui não é se tornar um eremita social, mas aprender a arte da comunicação consciente. Isso envolve técnicas como a escuta ativa. Ouvir não para responder, mas para compreender de verdade. Fazer perguntas abertas que convidam à reflexão em vez de respostas de sim ou não. E, crucialmente, ter a coragem de ser vulnerável, de compartilhar suas próprias percepções e sentimentos de forma honesta, mesmo que isso pareça arriscado. Construir essas pontes de comunicação mais profunda é um trabalho que exige paciência e, sim, mais energia. Mas é um investimento que paga dividendos em forma de conexões autênticas, que, por sua vez, podem nos reabastecer. A lucidez também nos torna extremamente sensíveis ao nosso ambiente. Você começa a perceber como um espaço físico desorganizado drena sua energia mental. Como o ruído constante de notificações do celular fragmenta sua atenção. Como a iluminação artificial de um escritório afeta seu humor. Isso não é frescura.
É a sua consciência registrando o impacto que o ambiente tem sobre o seu sistema nervoso. Você percebe que sua mente não é uma fortaleza isolada. Ela está em constante diálogo com o mundo ao redor. Por isso, a higiene da atenção se torna uma prática de sobrevivência. Trata-se de criar intencionalmente ambientes que nutrem em vez de esgotar. Significa silenciar notificações, escolher a música ou o silêncio com propósito, organizar seu espaço físico para que ele suporte a clareza mental e buscar refúgio na natureza. Cada uma dessas ações é um ato de reconhecimento de que, para sustentar a lucidez, você precisa gerenciar ativamente os seus inputs. Você não pode manter uma mente clara em um ambiente caótico. Proteger sua energia mental não é egoísmo. É uma condição necessária para continuar a ver com clareza. O cansaço, portanto, não é um sinal para desistir e voltar a dormir. É um sinal para descansar, para recarregar, para que você possa continuar a jornada. É o seu sistema dizendo: estou trabalhando em um nível mais alto. Preciso de mais suporte. Preciso de mais cuidado. Reconhecer isso não é fraqueza. É o primeiro e mais importante ato de lucidez. Música suave e reflexiva começa. Existe um momento em nossa jornada em que algo muda. Não é um evento barulhento, mas um despertar silencioso. Uma nova camada de percepção que se desdobra sobre a realidade que conhecíamos. De repente, você começa a ver as coisas com uma clareza que antes não possuía. E com essa clareza vem um peso inesperado. Relacionamentos que antes pareciam confortáveis, de repente revelam suas fissuras. A dinâmica muda, não por conflito, mas por uma nova compreensão das energias e intenções que o sustentam. Você percebe a diferença entre conexão genuína e o hábito da companhia. Pausa. A conversa superficial que antes preenchia o tempo agora cansa, esgota. Você anseia por profundidade, por diálogos que nutrem a alma, mas se vê cercado por um mar de trivialidades. Cada palavra vazia parece drenar um pouco da sua energia vital. Ambientes desarmônicos que antes passavam despercebidos agora pesam sobre você como um manto denso. Seja o ruído constante de um escritório, a desordem visual de um espaço ou a tensão emocional latente em uma sala, sua sensibilidade aguçada capta tudo. Você não consegue mais ignorar. A isso damos o nome de lucidez, ou consciência ampliada. No contexto do dia a dia, é a capacidade de perceber os padrões, as motivações ocultas e as incongruências que a maioria das pessoas imersas na rotina não vê. Psicologicamente, é um estado de metaconsciência. A consciência de estar consciente, observando os próprios pensamentos e emoções como se fossem nuvens passando no céu. E espiritualmente, é o reconhecimento de que somos mais do que nossos papéis sociais, mais do que nosso corpo e nossa mente. É um vislumbre da nossa conexão com algo maior. Mas essa expansão tem um paradoxo. A consciência ampliada não desliga facilmente. É como se um novo conjunto de sentidos tivesse sido ativado, e eles operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há um botão de off. Enquanto a mente comum encontra refúgio e descanso na distração, no feed infinito das redes sociais, nas maratonas de séries, no barulho constante do mundo, não conseguem se satisfazer com isso. A distração se torna transparente. Você vê o mecanismo por trás dela, a tentativa de evitar o desconforto ou o vazio. Então, mesmo no silêncio, mesmo a tentativa de relaxar, a engrenagem continua girando. A mente comum descansa na distração. A mente lúcida observa o tempo todo. Ela observa a dinâmica de poder em uma reunião de trabalho. Observa a linguagem corporal de um amigo.
Observa a qualidade da luz no fim da tarde. Observa a própria reação a um pensamento triste. Essa observação constante, embora seja a chave para uma vida mais autêntica e significativa, é também uma fonte de um cansaço profundo e sutil. Um cansaço que não se resolve com uma noite de sono. É o cansaço da própria consciência. E aprender a navegar por ele é o primeiro passo para transformar esse peso em poder. Isso pode gerar solidão, sensação de deslocamento e um certo desgaste interno. Mas não é erro, é transição. A lucidez também cansa. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas, na verdade, estamos apenas no começo de uma nova forma de ver e de viver. Ao longo do nosso tempo juntos, exploramos o despertar da lucidez, aquele momento em que a névoa se dissipa e começamos a ver o mundo e a nós mesmos com uma clareza por vezes desconfortável. Vimos como essa clareza pode gerar um tipo profundo de cansaço, não do corpo, mas da consciência. E entendemos que esse cansaço não é um sinal de fraqueza, mas uma consequência natural de processar a realidade sem filtros. A lucidez é uma força poderosa. Ela nos obriga a confrontar as dissonâncias entre o que acreditamos e como agimos. Ela ilumina as dinâmicas subtis nas nossas relações, nos nossos trabalhos e até mesmo na forma como consumimos informação. É um processo que pode nos fazer sentir sozinhos, como se estivéssemos a falar uma língua que mais ninguém entende. Mas, como vimos, essa jornada de transição é partilhada por muitos, ainda que silenciosamente. O despertar da consciência é um processo que, embora possa parecer um fardo no início, carrega em si a semente de uma profunda transformação. É um chamado para alinhar a nossa vida interior com a nossa vida exterior. E a beleza desse processo está no seu poder de nos libertar. A lucidez é libertadora porque ela remove ilusões. Ela desfaz as narrativas convenientes que antes funcionavam como anestesia. Pense naquelas pequenas mentiras que contamos a nós mesmos para evitar o confronto. Está tudo bem, quando na verdade não está. Eu não me importo, quando o nosso coração está pesado. É assim que as coisas são, como uma desculpa para não tentar mudar. Essas ilusões são como um analgésico suave que nos permite continuar a funcionar num ambiente que não nos serve, a manter relações que nos drenam, a perseguir objetivos que não são verdadeiramente nossos. Elas amortecem a dor da incoerência, mas ela também liberta. Quando a anestesia passa, a dor inicial pode ser aguda. Sentimos o desconforto, a fricção, a urgência de mudar. Mas é precisamente nesse ponto que a liberdade começa. Libertamo-nos da necessidade de fingir. Libertamo-nos do peso de sustentar uma fachada. Libertamo-nos das expectativas dos outros que internalizamos como nossas. É a liberdade de finalmente dizer: isto não funciona para mim, ou eu preciso de algo diferente. É a liberdade de ser autêntico, mesmo que isso signifique desapontar alguém ou seguir um caminho menos percorrido. Essa liberdade não é caótica. É uma liberdade que nos alinha com o nosso eu mais verdadeiro. Então, se você se sente esgotado, considere isto. Talvez você não esteja exausto da vida. A vida, na sua essência, é energia, é movimento, é criação. O que realmente nos esgota é a resistência a ela. É o esforço constante para nadar contra a corrente da nossa própria verdade. Talvez o que você sente seja o cansaço da adaptação. Talvez esteja se adaptando a um novo nível de percepção. Pense nisso como um exercício físico. Quando começamos a treinar um músculo que esteve adormecido por muito tempo, a dor e a fadiga são inevitáveis. O corpo está a adaptar-se, a quebrar fibras antigas para construir novas mais fortes.
A sua consciência está a fazer o mesmo. Está a desenvolver a capacidade de ver mais, sentir mais, processar mais. Está a calibrar-se para uma nova frequência de existência, uma que é mais honesta, mais integrada. Este cansaço é um cansaço de crescimento. É o sinal de que você está a expandir a sua capacidade de viver de forma mais plena e consciente. E é por isso que a pergunta que nos fazemos precisa de mudar. Passamos tanto tempo a diagnosticar o nosso cansaço, a procurar culpados externos, a tentar otimizar a nossa produtividade para o combater. Mas e se estivermos a fazer a pergunta errada? A pergunta fundamental não é por que estou cansado? É, estou a dar espaço para minha consciência descansar também? Reconhecemos a necessidade de descanso para o corpo. Dormimos, tiramos férias, sentamo-nos no sofá. Mas a consciência, essa faculdade que está sempre ligada a processar, a analisar, a sentir, ela também precisa de repouso. E o seu descanso não é o vazio ou a distração. O descanso da consciência é o espaço, é o silêncio, é a permissão para simplesmente ser, sem a necessidade de analisar ou julgar. É a prática deliberada de criar momentos de quietude no nosso dia. Pode ser através da meditação, de uma caminhada na natureza sem auscultadores, de simplesmente olhar pela janela por 5 minutos. É nesses momentos de pausa que a consciência se recupera, se integra e se fortalece. É nesse espaço que a clareza se transforma de um fardo pesado numa bússola leve, que nos guia suavemente em direção a uma vida mais autêntica e, finalmente, mais livre. A sua nova percepção não é uma maldição, é o seu maior dom. Acolha-a. E, acima de tudo, permita-lhe descansar. E se a sua existência, este momento exato em que você respira, ouve e sente, não fosse um mero acidente biológico? E se, em vez de um acaso cósmico, de uma combinação aleatória de moléculas, a sua vida fosse uma peça intencional, cuidadosamente posicionada dentro de uma arquitetura vasta e incompreensível? Esta não é uma pergunta sobre religião ou destino, mas sobre perspectiva. É um convite para olhar para a tapeçaria da sua vida não como uma série de fios soltos, mas como um desenho coeso, onde cada cor e cada nó tem um propósito. Pense nisto. Você nasceu em um tempo específico, não um século antes, sem a tecnologia que molda o seu dia a dia. Não um século depois, em um futuro que mal podemos imaginar. Você nasceu agora, neste exato ponto da linha do tempo humana. E você nasceu em um contexto específico. A cultura que o rodeia, a língua que você fala, as normas sociais que internalizou, a família que o formou. Cada um desses elementos é um filtro através do qual você experiencia o mundo, um conjunto de ferramentas e desafios que lhe foi entregue no primeiro dia. Com isso, vieram desafios e inclinações únicas. Talvez uma afinidade natural para a música, uma mente analítica que se deleita com a lógica, ou uma empatia profunda que o conecta instantaneamente aos outros. E, ao mesmo tempo, medos, inseguranças e padrões que parecem persegui-lo. Essas não são falhas de caráter. São parte do seu currículo existencial. Vamos nos aprofundar na ciência por um momento. A probabilidade estatística da sua existência com a sua configuração genética exata, nascida dos seus pais exatos, que por sua vez vieram de uma linhagem ininterrupta que remonta ao início da vida na Terra, é tão astronomicamente baixa que beira o impossível. O físico Brian Cox compara a probabilidade de nosso universo existir com a precisão necessária para acertar uma moeda de 1 centímetro do outro lado do universo observável. A sua própria existência é um evento de improbabilidade semelhante. É um milagre matemático. E mesmo assim, aqui está você.
Um evento praticamente impossível, respirando, pensando, sentindo. A improbabilidade da sua existência não a torna insignificante. Pelo contrário, ela a torna infinitamente preciosa. Mas o que isso significa na prática? Isso não significa destino rígido. Não sugere que a sua vida é um roteiro pré-escrito, onde você é apenas um ator, recitando falas. Seria tirar de você o seu maior dom, o livre-arbítrio. Significa potencial consciente. Significa que as condições iniciais da sua vida, o tempo, o lugar, os desafios, não são uma sentença, mas um ponto de partida. São o solo fértil a partir do qual a sua consciência pode florescer. Você não é um passageiro, mas o piloto que pode escolher a direção, mesmo que não tenha escolhido o avião ou o clima. Estar aqui, neste corpo, nesta vida, não é uma garantia de grandeza externa. Não é uma promessa de fama, riqueza ou reconhecimento. A sociedade moderna muitas vezes nos vende essa ideia, que o valor de uma vida é medido por suas conquistas visíveis, por seu impacto no mundo exterior. Mas a verdadeira proposta é muito mais sutil e profunda. É uma oportunidade de evolução interna. É a chance de transformar medo em coragem, ignorância em sabedoria, reatividade em presença. A verdadeira jornada não acontece no palco do mundo, mas no silêncio do seu próprio ser. Pense na sua vida como um videogame com múltiplos níveis. Cada fase da sua vida, a infância, a adolescência, a vida adulta, a velhice, ativa camadas que precisavam emergir. A dependência da infância nos ensina sobre confiança. A rebeldia da adolescência nos ensina sobre identidade. As responsabilidades da vida adulta nos ensinam sobre serviço e comprometimento. Cada década, cada grande evento, cada crise é como o sol atingindo uma semente em um novo ângulo, ativando um novo potencial de crescimento que estava latente. As camadas que emergem nem sempre são confortáveis. Muitas vezes são as nossas sombras, as nossas feridas, as nossas limitações. Mas elas emergem para serem vistas, integradas e transcendidas. Nada é aleatório quando visto de cima. De perto, no meio do caos diário, a vida pode parecer uma sucessão de eventos desconexos e sem sentido. Uma demissão, um encontro inesperado, uma doença. Mas se pudéssemos nos elevar e ver o padrão completo, como um drone sobrevoando uma paisagem, poderíamos começar a ver as conexões. Você cruza com as pessoas exatas que precisa encontrar. Não por acaso. O amigo que lhe oferece uma perspectiva que você nunca considerou. O parceiro que espelha as suas maiores qualidades e os seus maiores desafios. Até mesmo o estranho que, com uma única frase, muda o rumo do seu dia. Cada pessoa é um mensageiro, um catalisador para a sua própria jornada. Você vive situações que revelam padrões. Aquele mesmo tipo de problema que parece se repetir no trabalho, não importa a empresa. Aquele mesmo padrão de relacionamento que surge com pessoas diferentes. Isso não é má sorte. É o universo, pacientemente, apresentando a mesma lição de formas diferentes, esperando que você, finalmente, aprenda o que precisa para avançar. E você enfrenta conflitos que despertam maturidade. O conflito é o fogo da transformação. É na fricção, no desconforto, na necessidade de defender os seus valores ou de admitir que estava errado, que o caráter é forjado. Evitamos o conflito a todo custo, mas é nele que reside o maior potencial para o crescimento. É crucial entender, nada disso acontece para que você sofra. O sofrimento não é o objetivo. O sofrimento é o alarme, o sintoma de que estamos resistindo ao fluxo, apegados a uma ideia de como as coisas deveriam ser, em vez de aceitar como elas são. O objetivo é expandir a percepção. É usar a dor como um professor, não como um carrasco. É perguntar:
O que esta situação está tentando me ensinar? Que parte de mim está sendo chamada a crescer? A dor é o convite para se tornar maior do que o problema. O acaso pode explicar eventos. Sim, um pneu pode furar aleatoriamente. Uma tempestade pode se formar sem um propósito divino. A ciência do caos nos mostra que sistemas complexos geram resultados imprevisíveis. O acaso é um mecanismo válido do universo. Mas o acaso não explica o sentido que você encontra neles. O pneu furado pode forçá-lo a parar e a ter uma conversa que muda a sua vida. A tempestade pode cancelar seus planos, levando-o a um momento de introspecção que era desesperadamente necessário. O sentido não está no evento, mas na sua resposta a ele. É um ato de criação. Então, talvez você não esteja perdido no universo. Talvez essa sensação de estar à deriva, sem rumo, seja uma ilusão nascida de uma perspectiva limitada. Talvez você não seja uma poeira cósmica flutuando sem direção. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar. Neste exato momento, com estes exatos desafios, com estas exatas pessoas ao seu redor. Talvez este seja o campo de treinamento perfeito desenhado sob medida para você, para se tornar quem você ainda não conhece. Há uma versão sua, no futuro, que é mais sábia, mais corajosa, mais compassiva. E a sua vida agora é a ponte que o leva até lá. Cada passo, cada tropeço, cada respiração é parte da construção dessa ponte. Você não está aqui por acaso. Essa ideia merece ser repetida, não como um dogma, mas como uma hipótese a ser testada na sua própria vida. E se você vivesse por um dia, uma semana, um mês, como se isso fosse verdade? Como se cada interação e cada desafio tivessem um significado oculto? Você está aqui por processo. A vida não é um destino a ser alcançado, mas um processo a ser vivido. É um verbo, não um substantivo. É o processo de aprender, de curar, de criar, de se conectar, de se tornar. O valor não está na chegada, mas na qualidade da jornada. Por isso, a pergunta que nos paralisava, a busca por um propósito grandioso e singular, talvez seja a pergunta errada. Ela nos coloca em uma busca externa por algo que talvez só possa ser construído internamente. A pergunta não é: qual é o meu propósito grandioso? O que eu vim fazer no mundo? Essa pressão pode ser esmagadora e contraproducente. A pergunta mais útil, mais imediata e mais poderosa é: o que a minha presença aqui e agora, neste exato contexto, com estes desafios e estas oportunidades, está sendo chamada a desenvolver? Que qualidade? Paciência, coragem, clareza, compaixão, criatividade. Está pedindo para ser cultivada através das circunstâncias do meu dia? A resposta para essa pergunta não está em um futuro distante. Está na sua próxima respiração.